Vamos ler a palavra do Senhor, então, para nós introduzirmos o assunto. Efésios, no capítulo 1. Efésios, no capítulo 1. Irmãos, não tenho assim, nenhuma pretensão de trazer algo inédito, algo novo, supra-revelação. O que nós vamos fazer é compartilhar da palavra de Deus e extrair do texto ensinos, e dentro das minhas limitações, daquilo que me preparei para compartilhar com os irmãos, mas certamente as coisas que eu vou falar, os irmãos já têm ouvido aqui através do pastor Gilson, pastor Guilherme, mas nós vamos aqui observar nessa carta, nessa epístola de Paulo aos Efésios, alguns ensinamentos para o fortalecimento da família. Por isso o título da nossa mensagem é Uma Família Forte. Vamos ler primeiro aqui o texto introdutório de Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3, do versículo 3 ao versículo 10, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Vamos até o versículo 14. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também nós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos mais uma vez por estarmos juntos nesta comunhão, na presença do Senhor, e aqui certamente já recebendo as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, mas agora, Senhor, perante a Tua palavra, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, ministre a nossa alma, traga todo fortalecimento para a nossa vida, para cada família aqui, que sejamos edificados, Senhor, preenchidos pelo Teu poder. Dá-nos a inteligência do Espírito, dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos mais de Ti, enche a nossa vida, o nosso coração, é o que nós pedimos em Cristo Jesus, e todos digam amém. Podem sentar, irmãos, obrigado.
Tá. Irmãos, a carta que, ou a epístola que Paulo escreve aos crentes em Éfeso é uma suma teológica, é um tratado teológico. Apesar de pequena, 6 capítulos, a leitura é rápida desta carta, mas possui ensinos profundos, tremendos, para impactar a nossa vida. E aqui já no capítulo 1, nós já estamos observando a nossa riqueza em Cristo Jesus. Estamos observando aqui o nosso tesouro, a nossa alegria, a nossa satisfação, o prazer do reino, que são os feitos de Cristo para conosco, que glorifica a Deus. Nós temos que ler esse texto e nos alegrarmos. Quando nós observamos aqui na leitura que nós já temos sido abençoados com toda sorte de bênção espiritual, fomos escolhidos, predestinados, alcançados, recebemos redenção, remissão de pecados, perdão, nova vida. Fomos retirados das trevas e fomos então erguidos para a sua maravilhosa luz. Nos foi dado um reino gracioso pela bondade e misericórdia de Deus. Ele derramou, Paulo diz, ele derramou abundantemente sobre nós, com toda sabedoria e prudência, fomos feitos filhos de Deus. Aleluias! Sabe o que é isso, querido? Sabe o que é isso, querida? Riqueza, a riqueza do reino que nos foi dado. Ou seja, é algo que não se desperdiça. É algo que não se pode jogar fora. É algo que não podemos negligenciar. Agora, eu falei que essa carta, ela é um tratado teológico. Pequena, mas é um tratado teológico. E Paulo coloca a família dentro desse tratado teológico. E lá na frente, Paulo vai falar sobre a família, depois nós vamos olhar rapidamente o texto. Por que Paulo faz isso? Porque a família é teológica. Família é coisa de Deus. Família não é um projeto social. Apesar de muitos olharem a família desse jeito e por isso estão fazendo da família o que querem, estão transformando a estrutura familiar. Mas família é projeto de Deus, é criação de Deus. Família é a imagem de Deus, porque Deus é família, Pai, Filho e Espírito Santo. Casamento é a imagem de Deus. Porque Deus começa a história da humanidade com um casamento, Ele que casa Adão e Eva, e Deus no final terminará a história com um casamento, as bodas do Cordeiro. E o nosso casamento é a imagem dessa união de Cristo com a sua igreja, com a noiva. Então nós estamos falando de coisa de Deus aqui. E Paulo traz o assunto de família para dentro desse tratado teológico, para mostrar que a família ela é e tem que ser teológica. E como que uma família começa sendo teológica? Crendo em toda a bondade de Deus que está sobre a sua vida. Como que uma família começa a ser teológica? Crendo nas riquezas do reino de Deus. Crendo nessa graça, nesta misericórdia. Se nós fôssemos continuar a leitura, no capítulo 2, Paulo vai falar: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Andávamos como o mundo, mas Jesus nos alcançou, Jesus te alcançou, e Jesus então te traz para o seu reino, por graça, misericórdia, bondade, por nenhum mérito nosso, pela suficiência de Cristo, nós recebemos essa herança, esse tesouro precioso. Então nós hoje somos propriedade de Deus, para o louvor e para a glória dele, somente dele.
A tua família é propriedade de Deus. A tua família é para viver as riquezas do reino de Deus. Tudo aquilo que Paulo está falando aqui no capítulo 1, nesse trecho inicial que nós lemos, é para ser vivido, desfrutado no seio da família. Marido, esposa, filhos, pais. Agora, por que a família tem que ser forte? Porque existe um ataque, existe uma batalha para destruir tudo isso aqui que está escrito no capítulo 1. O diabo, Satanás, os demônios agem nesse mundo para destruir a família cristã, para tocar, para desfazer, desestruturar, para arruinar esta construção de Deus. Existe um ataque à família. Vocês sabem disso, os irmãos são inteligentes, têm discernimento, conseguem observar o que está ao redor. A despeito desses ataques à família cristã e, consequentemente, à igreja, que é a maior família. Aquilo que nós falamos se aplica ao indivíduo, o cristão, a família cristã e à igreja. Mas nós focamos a fala nesse sentido de família por causa do nosso tema. Os ataques são diversos. E aí, não para falar sobre cada um deles, mas só para... É para o lado aqui, né? Para o lado? Isso. Os ataques à família, eu coloquei alguns, fiz uma pequena lista. De repente você pode até melhorar ou fazer uma lista melhor do que essa a respeito dos ataques à família. Como, por exemplo, já de longa data, não é o que está começando agora, isso é de longa data. Mas hoje nós temos mais visibilidade dessas coisas, como, por exemplo, a sexualidade anormal, sexo antes do casamento, a sexualidade precoce, as crianças aí, meninas, engravidando muito cedo, isso criando todo um problema. E aí, talvez você... mas o pastor está falando de coisas que acontecem no mundo? Claro que não. Nós estamos falando de coisas que estão acontecendo dentro das igrejas também, na família cristã. Porque Satanás, o diabo, os demônios, eles têm tido algum tipo de êxito em atacar e têm alcançado famílias. Por isso que a família tem que ser forte. Né? Mais na frente, se der tempo, nós vamos olhar mais para o finalzinho, Paulo falando das ciladas do diabo e a necessidade desse fortalecimento da família cristã. Porque se não vigiar, Jesus disse para vigiar e orar, porque se não vigiar, nós podemos ser atacados, podemos ser roubados desta riqueza que nós temos em Cristo Jesus. Então o crente ele tem que ser sábio, vigilante, tem que abrir os olhos, olhar o que está ao redor, tem que aprender, tem que saber fazer a leitura do mundo, de como está o movimento do mundo e identificar esses ataques. Por quê? Paulo vai dizer, você conhece o texto, né? Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, etc. Né? Ou seja, diabo, demônio. Né? Mas só que demônio e diabo usa pessoas, usa política, usa ideologias, filosofias e etc. O diabo ele vai usar o físico, o material para poder chegar onde ele quer. Então nós temos que entender essas coisas, observar essas coisas. Então já de longa data nós vemos a sexualidade anormal, nós vemos a desconstrução da mulher e a desconstrução do homem nos seus papéis. E isso produzido bastante pelo feminismo que eu botei lá embaixo. Toda uma arquitetura para desconstruir a mulher e o homem. É interessante, você vai para o YouTube, essas pessoas que vão para a rua fazer perguntas, estão fazendo perguntas hoje que antigamente não imaginava de fazer essas perguntas, tipo, o que é uma mulher? E as pessoas, muitas das vezes, não conseguem responder o que é uma mulher.
Agora a nova pergunta é: o que é um ser humano? E tem gente que não sabe responder. O negócio está doido, né? O negócio do ataque é feroz. Então nós vemos essa desconstrução da mulher, a desconstrução do homem, a confusão de gênero, você sabe o que eu estou falando, as ideologias, as ideias utópicas, né, as ideias de redenção. Vamos cuidar disso aqui, isso vai salvar a humanidade. A agenda da ONU 2030 que vai chegar, está pertinho aí. E tudo está sendo organizado, orquestrado para apresentar a Agenda 2030 como uma redenção mundial. Você consegue enxergar anticristo? João vai falar, o anticristo ele já está em nosso meio e ele ainda virá. Então o crente tem que estar ligado, para não ser marcado pela besta. E aí você pensa que a marca da besta é algo exatamente físico, né? Fica com essas ideias de ficção, é um chip e tal, etc. Marca da besta é na consciência, na mente, o modo de pensar. É o fato de nós estarmos abandonando a verdade de Deus, o Evangelho, a revelação salvífica e redentiva, para crer em outra coisa, para crer em outra redenção, em outro método, para confiar nos homens. Aí a palavra do Senhor vai dizer: maldito aquele que confia no homem. Quando o texto vai falar dessa confiança, não está falando de uma confiança de relacionamento, da qual nós temos que ter uns para com os outros. Como, por exemplo, agradeço ao pastor Gilson por me confiar, estar aqui e falar aos irmãos. Mas quando a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem, está falando no sentido de salvação, de redenção. Então nós estamos numa trajetória da história em que as pessoas, a humanidade está sendo levada para esse estado de confiança plena num sistema político, num governante, num anticristo, em um anticristo. Então nós temos que estar firmados na palavra de Deus, na verdade de Deus, para não sermos vencidos por isso, através dessas pautas, porque isso tudo é cilada do diabo. ONU é cilada do diabo, Agenda 2030 é cilada do diabo, e tantas outras coisas que nós podemos citar e temos citado aqui aos irmãos, a perda da autoridade do lar, né? Toda essa forçação de barra para que o Estado eduque e não os pais. E aí nós vamos nos deparar também com o divórcio em grande escala, né? Isso aí já é bem antigo para nós, já entrou no contexto da igreja, algo facilmente aceitável, não é mais escândalo, tudo bem, né? Vamos lá. O niilismo, essa desconstrução da autoridade, as pessoas perdendo referência de autoridade, não tem mais autoridade, e aí cria também os desigrejados, aqueles que vão para fora da igreja, mas continuando a dizer, somos de Deus, somos cristãos, Deus está conosco, né? Mas deixam de congregar, e aí caem dentro da condenação do próprio texto, que vai dizer, não deixeis de congregar, como é costume de alguns, né? E aí o marxismo cultural, né? A psicologia moderna que tem inventado doença para as nossas crianças, doenças que não se podem comprovar, que não existe exame bioquímico para comprovar esses tipos de doença. A criança tem um comportamento agitado, você leva essa criança num psicólogo, num terapeuta, ela tem TDAH. E aí vão jogando outras siglas para cima das nossas crianças, condenando, criando um fardo sobre as nossas crianças por causa de uma questão comportamental que é corrigível por meio da educação. Então, um médico sem comprovação científica, só olhando o experiencialismo, né? Olhando a experiência, ele diz, pela narração dos próprios pais, o médico vai falar, seu filho tem isso, seu filho tem aquilo. Tem que dar um remedinho, tem que fazer, tem que ir para o terapeuta, etc. E aí isso tudo vão criando peso sobre a família e sobre a próxima geração. E aí, para a gente fechar aqui essa questão de ataques à família, nós vemos a questão da descontinuidade das gerações e a redução familiar.
há nações que estão fadadas a acabar, a morrer daqui a uns anos. Quem sabe 30, 40, 50, daqui a 100 anos não existir mais. E, por exemplo, há lugares que tem mais mulheres do que homens, e há lugares que quem casa não quer ter mais filho. Quando quer ter, é um filho só. E isso traz problemas para a próxima geração, até mesmo em questões econômicas. Mas muito bem, o propósito não é falar dessas coisas, só estou citando assim vagamente e tal, para nós termos essa contextualização de que a família vive sobre ataque, a família cristã vive sobre ataque. A igreja, a família maior, vive sobre um sério ataque, e esse ataque é para destruir as coisas de Deus. Detalhe, não sei se você vai concordar comigo, mas tudo bem, mas é uma posição particular minha, que o ataque não é contra Deus. A guerra não é contra Deus. Sabe por quê? Para ter uma guerra contra Deus, tem que ter algum poder de equivalência. Você tem que ter um poder que seja compatível para lutar com Deus. Isso não existe. Deus é soberano, onisciente, onipotente, imutável, onipresente. Então não tem nenhum poder para lutar com Deus. Satanás, ele quando intentou, o ser igual a Deus, Deus falou, pode sair daqui. Lançou ele para a terra, tirou do céu e já estabeleceu condenação definitiva para ele, sem misericórdia nenhuma. Então Deus cria o lago de fogo para Satanás e todos os seus anjos. Acabou, não tem jeito. Então não tem guerra contra Deus. Mas a guerra é contra as coisas de Deus. Paulo vai falar na carta aos Tessalonicenses que o anticristo ele se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus. Ou seja, essa expressão ela diz respeito a tudo aquilo que é de Deus. A família é de Deus, a igreja é de Deus, a fé, o evangelho, a educação dos filhos é de Deus, o casamento é de Deus, heterossexual, monogâmico é de Deus. Então o anticristo ele se levanta contra tudo aquilo que é de Deus, porque ele não pode ir contra Deus, então ele vai destruir ou procurar destruir aquilo que é de Deus. Então por isso que existe o ataque, por isso que existe a luta, por isso que existe a batalha, e por isso que nós, irmãos, como crentes, como famílias cristãs, nós precisamos nos fortalecer cada vez mais, e eu creio que os irmãos têm procurado fazer isso, mas nós queremos, nesta manhã, trazer pelo menos 3 pontos dentro desta carta a respeito desse nosso fortalecimento. Como ser uma família forte. Efésios capítulo 5, nosso primeiro ponto. Efésios no capítulo 5. Vou pegar só uns trechos, tá? Eu não estou me preocupando, me preocupo aqui exatamente com algum tipo de ordem do texto. Mas aqui, Efésios 5, no versículo 22, onde Paulo vai falar sobre a família cristã, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, o seu pai, a sua mulher, e se unirá seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Capítulo 6, filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Até aqui. O que uma família precisa para ser uma família forte, a fim de estar vencendo todos esses ataques e tantos outros que vão surgindo ao nosso redor, procurando atingir a família, procurando trazer divisão, procurando mudar consciência no contexto familiar. Primeiro, nós precisamos ser uma família piedosa. Quando nós lemos esse texto, irmãos, e é válido fazer isso, é claro, né? Nós temos aqui Paulo mostrando as responsabilidades das partes da família, a responsabilidade do marido, da esposa, dos filhos, dos pais, tudo bem. Agora, se nós pensarmos um pouquinho e fazermos uma pergunta, por que Paulo, então, ele fala dessa responsabilidade, vamos dizer assim, social, de relacionamento, da família, dentro de um contexto de uma carta teológica, de um tratado teológico? Porque Paulo quer mostrar, quando ele fala, mulheres, sejam submissas, maridos, ame a sua mulher, filhos, honre os pais, pais, não trate os seus filhos com amargura, etc. Quando ele fala sobre o papel de cada um, Paulo quer mostrar uma coisa só: a vida piedosa de Cristo sendo aplicada no lar. E por que nós chegamos a essa conclusão? Porque antes Paulo já estava falando, por exemplo, no início do capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mais à frente, o apóstolo Paulo, no versículo 18, ele vai dizer: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, Paulo está falando a necessidade da família cristã ser de fato uma família piedosa, que vive Cristo, ou que vive dentro de Cristo. É interessante que quando Paulo vai falar do Espírito Santo, ele diz: não vos embriagueis com vinho, porque vinho é um poder externo, vinho é um poder do mundo. Então Paulo está mostrando aqui a diferença da nossa família, a sua família cristã, para uma família que não crê em Cristo, uma família, vamos dizer assim, no falar popular, uma família do mundo. A diferença é que uma família do mundo, ela pode ser até estruturada, porque de repente você pode falar: mas meu vizinho, ele tem uma família legal, meu vizinho é um marido legal, a minha vizinha é uma esposa legal, os filhos dele são bacana, ok. Essas questões sociais de relacionamento, elas podem até ser, nós podemos até encontrar identificação com a família cristã, mas qual a diferença?
E Paulo está mostrando a diferença aqui, é que uma família cristã, ela sabe como agir, um marido cristão, ele sabe como agir, uma esposa cristã sabe como agir, um filho cristão sabe como agir, os pais cristãos sabem como agir por causa de Cristo. Cristo é a fonte. Não é por causa de uma estrutura social, não é por causa de um aprendizado externo, mas é por causa de um aprendizado interno, o poder do Espírito Santo que nos capacita para de fato sermos família de Deus. Então Paulo vai dizer, não se embriague com vinho, vinho é poder externo. Se encha do Espírito, porque o Espírito Santo é o poder de Deus para forjar a vida de Cristo em nós, para sermos conformados à imagem, à semelhança de Jesus. O Espírito Santo Ele é que trabalha em nós para que Jesus seja glorificado. Lembra que Jesus falou que o Espírito Santo viria para glorificá-lo? Como que o Espírito Santo faz isso? Produzindo a vida de Cristo em nós. E como o Espírito Santo vai produzir a vida de Cristo em nós? Por meio da palavra, por meio das Escrituras Sagradas. É por isso que lá na frente, no capítulo 6, no final da carta, o apóstolo Paulo fala de armadura. E nós temos que ter a armadura. E depois ele vai destrinchar, ele vai dizer que essa armadura, ela é formada em nós por meio da oração e da palavra, do Evangelho. Não tem o que descobrir. Está falhando? Não tem o que descobrir para ser uma família cristã, um marido cristão, uma esposa cristã, um filho cristão, pais cristãos, porque já está revelado. A suficiência para nós sermos aquilo que precisamos ser perante Deus é Jesus Cristo. Agora, você olhou a imagem? O que está faltando? Está faltando o homem, né? Na imagem, né? Então eu botei uma interrogação ali de propósito para provocar. Porque, às vezes, na igreja, está faltando o homem, a piedade do homem, a piedade do marido. Às vezes a mulher está buscando a Deus, a mulher está frequentando os cultos de oração, a mulher está vindo na consagração, às vezes a mulher está ativa na igreja, participativa, se dando, dizendo, eis-me aqui, e às vezes está faltando o homem. Sabe por quê? Muitas das vezes, pode não ser todos os casos, mas sabe por que às vezes falta o homem nessa, eu já vou falar sobre isso, nessa atividade, nesse serviço da igreja, nesse serviço à família? Porque às vezes está faltando, ou certamente, aí você escolhe, a vida piedosa no homem. Aquele que é chamado para ser o cabeça da mulher, como Paulo diz, né? E Cristo ser o cabeça desse homem. Está faltando a vida piedosa em muitos homens nas igrejas. Quando o homem ele tem essa vida piedosa, ou seja, essa vida de Jesus, essa vida cheia do Espírito Santo, esse homem ele cria um desequilíbrio na sua família. E problemas podem vir, e o Satanás ver isso como uma brecha, uma maneira de entrar, de criar uma cilada. E eu estou, de propósito, não estou generalizando, né, mas estou provocando, sim, os homens. E aí, de repente, aquela família cristã, ela vai chegar para o pastor da igreja local e vai falar, olha, estou com problema com meu filho não quer vir mais para a igreja. Meu filho, ele está com umas ideias loucas aí, ele está dizendo agora que não é homem, ou não sabe o que é. Meu filho acha que é mulher, meu filho está dizendo que ele é
ele tem uma sexualidade fluida. Meu filho agora está igual a gente, né? É pansexual, sexualidade fluida, não sabe o que é, um dia uma coisa, outro dia outra, coisa louca, diabo, meu. Diabo. E os nossos filhos, essa geração e a próxima, eles estão sendo contaminados, influenciados por isso. Então, se a família cristã não trazer para perto, se o pai cristão não pegar o filho e abraçar e trazer para perto e revelar para ele a vida piedosa de Cristo no pai, para que o filho receba, nós vamos perder os nossos filhos, nossas crianças e a próxima geração. Que se hoje está essa confusão, a próxima geração não saberá o que é um homem, o que é uma mulher, o que é uma família, o que é um casamento. Porque as provocações que têm acontecido hoje, né, é para trazer toda confusão, é marxismo. Marx era diabo. Marx era diabo. Então nós estamos vendo isso aí acontecer. Que não é mais nenhuma luta de classes entre burgueses e proletariado, patrões e empregados. Isso se estendeu diabolicamente para dividir tudo. Para dividir tudo. Então isso está trazendo toda uma fraqueza de consciência de mente no mundo e, infelizmente, tem entrado dentro das igrejas. O mundo entrando dentro da igreja. Tanto que hoje você tem a igreja inclusiva, né? E aí nós estamos observando um livro muito bom, é do John MacArthur, Sociedade Sem Pecado. Essa desconstrução da ideia de pecado que tem acontecido. Se não tem pecado, não precisa de arrependimento. Se não tem pecado, não precisa de arrependimento, não precisa de Salvador. Você não precisa de Salvador, você não precisa de Jesus. Você não precisa de uma redenção final. Você não precisa que Jesus volte. Então, sendo desconstruído na consciência coletiva essa ideia judaico-cristã, que é apresentado por nós por meio do Velho e o Novo Testamento. E nós vamos nos deparando com muitos outros problemas. O homem não pode faltar nessa história. Você, homem, meu irmão, você não pode faltar nessa história de piedade. A sua família depende de você como um homem piedoso, servo de Deus. Alguém que se enche do Espírito. Alguém que faz oração, eu até lembro, né, a oração do Bispo Walter, né, no Encontro de Homens, né? Alguém que se coloca diante de Deus e fala: Jesus, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Piedade começa aí, irmãos. Na negação da nossa autossuficiência para ser homem. Não podemos ser aquele que estufa o peito e fala: Senhor, mas eu sou servo do Senhor. Eu dou dízimo, eu faço jejum, eu sou cara, né? E aí Jesus olha para o lado e o outro que está no lado não consegue nem levantar a cabeça, bate no peito e diz: tem misericórdia de mim, Senhor, pecador. Piedade começa aí. A gente está falando do homem, é claro, mas se aplica sobre a mulher, sobre os jovens, né? Piedade começa com o reconhecimento de que nós precisamos do Senhor, precisamos de Jesus. Cada manhã, cada instante. E dizer para Jesus: Jesus, eu não posso ser o marido desse texto, porque o marido desse texto é um marido que ama a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água e pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga,
nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É olhar para o texto e falar: Senhor, eu não consigo ser esse marido sem Ti. Assim como a esposa também vai olhar para o texto, porque eu sou o marido do texto, você, irmão, é o marido do texto. Você, irmã, mulher, você é a esposa do texto. Os filhos, vocês são jovens que estão aqui no texto. Só que esse texto, ele se transforma em vida para nós a partir da nossa dependência de Jesus e falar: Senhor, me ajuda. Porque nós somos vacilões. Nós temos a nossa fraqueza, é a luta da carne contra o espírito, é fato. Então, se não houver da nossa parte uma dependência, uma entrega, uma rendição, e é isso que a teologia de Paulo está fazendo com a igreja, está levando a igreja a se render ao plano divino. E qual é o plano divino? Nos enriquecer por meio de Cristo, conforme nós lemos no capítulo 1, somos abençoados em Jesus. Fazemos as coisas para ser abençoados? Talvez isto seja uma inversão de valores. Porque me parece que na Bíblia nós temos que fazer as coisas, ou fazemos as coisas, melhor, porque nós já somos abençoados em Jesus. Nós já temos a riqueza do céu. E os acúmulos de tesouros desta terra não importam, não entram nessa jogada. Porque acúmulos de tesouros é uma questão circunstancial, podem acontecer ou não. Mas o fato primordial, e que não pode ser tocado, é de fato a nossa entrega, a nossa vida constante com Jesus, com o enchimento do Espírito Santo. O texto paralelo a esse que Paulo cita aqui em Efésios é a carta aos Colossenses, onde Paulo vai falar: habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Ou seja, revelando-nos que para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos ser cheios da palavra, das Escrituras Sagradas, porque é a palavra de Deus que vai moldar o nosso coração, a nossa mente, a nossa consciência, irmãos, a nossa casa, a nossa família. A palavra regada de oração, orando a Bíblia, orando o texto: Senhor, eu quero ser esse marido das Escrituras. Porque muitas das vezes, irmãos, nós ficamos só numa tentativa. Tá bem, né? A esposa reclama do marido, né? Você tem que ir para a igreja, isso e aquilo, né? E o marido escuta a esposa, não que não deveria, mas escuta a esposa e ele esboça a tentativa de fazê-lo, para não ficar às vezes até mal com a esposa. Mas a questão não é essa, a questão é escutar a Deus. Homens precisam ouvir Deus, mulheres precisam ouvir Deus. Esse é o chamado. Por isso que Paulo coloca a família dentro desta carta, dentro desse tratado teológico, para que a família cristã ouça a Deus. E Paulo está chamando a atenção, dizendo: está vendo aqui, ó, esta é a tua riqueza, família cristã, essa é a tua riqueza em Cristo Jesus. Mas Paulo está fazendo o seguinte também: está vendo aqui, família, você tem um inimigo, Satanás, e ele prepara cilada, e ele quer destruir a sua riqueza. Então Paulo está chamando a família cristã a uma responsabilidade de assumir uma vida piedosa diante de Deus, que é uma vida que imita a Cristo, que se dá a Cristo, que entra dentro de Cristo para vivê-lo. E aí, entenda a metáfora, né? Entrar dentro de Cristo. Cristo é cheio do Espírito Santo. Você está entendendo? É mergulhar no Espírito. É isso que nós precisamos para vencer, para manter uma família forte, para continuar lutando, para continuar avançando,
para perseverar, e mesmo que venham ataques piores, e virão. Quando nós falamos daqueles ataques, demos aqueles exemplos, nós não estamos falando de coisas que já estão no fim. Nós estamos falando em ataques que estão em evolução, em construção. Então, isso significa que nós poderemos ver coisas bem piores no nosso futuro. Não falo isso para assustar, porque o crente tem que ter consciência, ciência da batalha. Maior o que está em nós do que o que está no mundo, né? A exemplo da fala do apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Então, o mundo não me assusta, mas eu tenho que ter cuidado com ele, certo? O mundo não me inibe. O mundo não me para. As iniquidades do mundo, Jesus falou, tem que ser assim, lembra? Do sermão escatológico de Jesus, Mateus capítulo 24, Jesus, não se assuste não, essas coisas têm que acontecer, tem que ser assim mesmo. Mas os que perseverarem até o fim, eles serão salvos. Mas Jesus falou, a iniquidade vai multiplicar. Iniquidade não é algo inédito, sempre existiu, mas vai se multiplicar. Então cabe a nós, irmãos, estarmos nos rendendo a esta vida piedosa, e a consequência disso é o serviço. Veja, nós estamos falando uma família forte. O que é uma família forte? Uma família forte é uma família piedosa. A piedade nos fortalece. E uma família piedosa é uma família que serve. Não tem jeito. Agora, eu queria que você prestasse atenção nessa sequência. Piedade e serviço. Piedade e serviço. Eu não posso inverter isso. Se eu inverter isso, eu estou invertendo a orientação da Bíblia. Porque se eu colocar serviço em primeiro lugar e depois a piedade, Deus te explicar. Porque às vezes é o seguinte, às vezes o homem, por exemplo, eu estou batendo muito no homem, né? Desculpe. Mas é só como referência, né? Mas às vezes o homem é um obreiro, um diácono, faz outra coisa na igreja, qualquer coisa, né? E aí ele pensa assim, olha o pensamento, veja que não é bíblico. Eu sou um diácono na igreja e eu não, por ser um diácono na igreja, eu não posso fazer isso ou agir daquele jeito ou falar desse jeito. Isso às vezes se transforma em hipocrisia. Porque eu estou condicionando um favorecimento, uma preocupação com a minha imagem, com a minha posição, com o meu, quem sabe, status, com aquilo que eu faço. Eu estou me preocupando comigo. E aí eu vou lembrar do apóstolo Paulo, que vai dizer assim, que o amor não procura os próprios interesses, né? Então eu falo, eu sou fulano de tal na igreja, né? Então eu tenho que chegar na igreja com a minha família bonita, falar direitinho com a minha esposa, mas às vezes quando está em casa não age da mesma forma. Então veja, no serviço, ele acha que ele tem que ter piedade por causa do serviço daquilo que ele faz. Mas fora isso, ele negligencia a piedade. É porque ele está invertendo valores, está colocando o serviço na frente da piedade, não pode ser. O serviço ele tem que ser uma consequência da piedade. Nós vamos lembrar do próprio apóstolo Paulo, a carta a Tito, Timóteo e tal, Paulo falando sobre aqueles que devem ser escolhidos para ser presbítero, ser bispo e diácono. Paulo, procura no meio da igreja homens cheios do Espírito Santo, homens com bom testemunho. Ou seja, resumindo, Paulo está falando, procure no meio da igreja homens piedosos, porque são esses homens piedosos que devem ser levados ao serviço. Está entendendo? Mas ele prega bem, ele canta bem. Ok, mas vamos olhar a piedade do homem primeiro. Essa é a orientação bíblica, pelo menos é o que eu consigo enxergar, não é? Encontre um homem piedoso e entenda que ele serve para servir. Então, como eu falei que a família ela tem que ser piedosa, a consequência automática, irmãos, natural,
A consequência dessa família é que essa família ela esteja servindo a sua comunidade local. Toda a família, marido, a esposa, os filhos, todo mundo servindo, dizendo: eu quero fazer alguma coisa, eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero fazer crescer, eu quero edificar. E aí você pergunta para essa pessoa: por quê? E a pessoa vai dizer para você: porque Cristo está em mim pegando fogo. E esse Cristo ele não fica parado. Esse Jesus ele anda, esse Jesus ele alimenta, esse Jesus ele cura. Esse Jesus ele faz o reino de Deus avançar. Entende? Piedade, vida de Cristo em nós, e isso explode dentro de nós de tal forma que nós nos dispomos a servir, a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. É a imagem de Cristo. Você está entendendo quando Paulo fala: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados? Quem é o filho amado? Jesus. Este é meu filho amado em quem me comprazo. E nós somos chamados a estar nele, permanecer nele. O Evangelho de João: permaneçam em mim e a minha palavra permaneça em vós. Não é? É aquele ramo que Deus vem e limpa, renova, e às vezes fica cansado, né? Piedade nos leva a serviço. Uma família forte é uma família piedosa. Uma família forte é uma família que serve. E por último, uma família forte é uma família que ama. Aí eu vou pegar um versículo que de repente você nem imaginava que eu iria ler, porque é no finalzinho da carta, veja só, capítulo 6. Eu pulei o texto aqui que fala sobre capítulo 3, 4, né? Mas que não dá para a gente ver tudo. Mas para a gente fechar o pensamento, olha só como Paulo está, como ele termina essa carta. No último versículo, versículo 23, onde ele vai dizer assim: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus. Uma família piedosa, uma família é uma família que serve. E uma família que é piedosa e que serve no reino de Deus, o faz porque ama Jesus sinceramente. E aí se a gente parar um pouquinho rapidamente para pensar, o que é amar Jesus sinceramente? Veja que Paulo está adjetivando o amor, né? Nem precisava. Bastava ele dizer, amar o Senhor Jesus, mas ele fala, amar sinceramente. Porque Paulo está falando aqui de um amor integral a respeito de Jesus, de um amor que envolve a sua primeira vinda, sua morte na cruz, onde nós recebemos aquelas bênçãos do capítulo 1, somos abençoados, redenção, remissão de pecados, etc, etc. Essas riquezas que nós não podemos desperdiçar, que temos que nos agarrar cada vez mais. Mas amar Jesus sinceramente é também amar a segunda vinda de Jesus. Uma família piedosa e que serve, e serve porque está aguardando o Senhor Jesus voltar. A exemplo do próprio apóstolo Paulo, quando vai dizer em outro texto a Timóteo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E agora uma coroa da justiça está sendo preparada para mim. Mas não só para mim, Paulo vai dizer, mas para todos aqueles que amam a vinda de Jesus Cristo. E aí nós entendemos o princípio da perseverança, a necessidade da perseverança. Temos algo a receber no final. Não podemos negligenciar. Precisamos nos fortalecer. Para fortalecer, eu preciso ser uma família piedosa,
uma família que serve, uma família que ama Jesus. E a gente fecha com o texto que eu citei aqui algumas vezes, de Efésios 6:10, onde Paulo então vai dizer: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder, vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Quando é que a batalha termina? É quando Jesus volta. A batalha contra o povo de Deus, contra a igreja, contra a família, contra as coisas de Deus, termina quando Jesus voltar. Porque quando Jesus voltar, não haverá mais choro, mais pranto, mais luto, mais dor, não haverá mais diabo, não haverá mais pecado, não haverá mais ideologias, desconstruções diversas dos valores de Deus, não haverá mais iniquidade, imoralidade, nada dessas coisas. Jesus é a nossa redenção, nós esperamos por Ele, mas enquanto esse dia não chega, que nós sejamos famílias fortes, porque uma família forte fortalece a sua igreja. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Pastor. Vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, como precisamos de Ti, Senhor. Sabemos que os dias são maus, vivemos dias de trevas e que o inferno tem toda a sua artilharia voltada contra a igreja do Senhor, contra a família cristã e contra os servos de Cristo. Reveste-nos, Senhor, de toda a armadura de Deus. Ajuda-nos a perseverar em oração em todo o tempo, cingidos, Pai, ó Deus, com a espada do Espírito na mão, embraçando o escudo da fé. Ajuda-nos a viver esta vida piedosa, individualmente e também, Senhor, no lar. De modo que possamos, ó Deus, Te glorificar e Te servir, que possamos, ó Deus, amar. E enquanto caminhamos, enquanto peregrinamos neste mundo, também, Senhor, individualmente ou como família, possamos testemunhar a obra que Jesus Cristo realizou na nossa vida, para que outros também possam chegar ao Evangelho. Ajude-nos. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pela vida do pastor Valdez, pelo seu ministério de ensino, pelo seu trabalho com famílias e ensino na igreja. Abençoe-nos. Socorre nossas famílias, Senhor. Nós precisamos de Ti. Sim. Envia socorro, Pai. E que toda obra de Satanás seja destruída, seja anulada no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? O Richard está pedindo para